Bem-vindo à nossa aula 3 sobre linhas de tendências e canais de alta e baixa. Nessa aula, vamos estar conhecendo estratégias operacionais que podemos utilizar baseado no conhecimento das linhas de tendências e canais. Então, vamos direto ao ponto, estratégia 1. A estratégia 1 é operar a favor da tendência principal após a correção. E qual é o objetivo dessa estratégia? É ter a probabilidade a favor com uma boa relação de risco-retorno. Vou te explicar o racional. Vamos lá. Bom, se a gente tem uma tendência, significa que o preço está tendendo ir para algum lado. Então, uma tendência de alta, ele tende para cima. Se ele está já apontando uma direção mais provável, é nessa direção que eu quero operar. Ou seja, já coloquei a probabilidade a meu favor. Ok, e agora eu quero uma boa relação risco-retorno. Veja, mesmo com a probabilidade a favor, porque a gente está indo aqui nesse caso, tendência de alta, a gente está buscando uma compra e o preço tende a subir, então a gente estaria com a probabilidade a favor. Precisamos melhorar isso, né? E uma melhor relação risco-retorno. Então, se o preço ele sobe, cai, menos do que subiu, sobe, o que a gente está esperando agora? Ele cair. Então, nesse minuto, a probabilidade, apesar da tendência maior ser de alta, é que ele recue. Não que ele reverta, mas que ele corrija. Então, o ponto de entrada ele vai ser importante. Se a gente entra com o preço já esticado a favor da tendência, muito esticado, mesmo que ele continue, não corrija imediatamente, é provável que ele ande só mais um pouco e depois corrija. Então, você tem pouco para pegar no avanço. E caso ele corrija imediatamente depois que a gente entrou, a gente pode ter um retorno alto, um risco alto. Então, a gente tem que ajustar isso. De que forma? Esperar a correção e aí sim entrar. Porque agora, acertando o movimento, a tendência continuando, conseguimos um retorno bem grandão. E caso o preço não respeite a tendência e quebre o movimento, nosso stop está perto e a relação risco e retorno vai estar, portanto, favorável. Probabilidade favorável, que é direção maior, e a entrada num ponto favorável em relação ao risco-retorno. Não quer dizer que não vá romper para baixo, quer dizer que a relação, considerando a continuação da tendência, ela está favorável. Então, basicamente, é esperar, dentro de uma estrutura de alta, ter um impulso e a correção. Uma correção 50%, 61%, né? Que são os números de Fibonacci. Quando ele vira para cima, entramos de novo. E aqui entramos. E aqui é um ponto importante. Impulso. Então, entra, realiza, lucro, espera voltar, e aí sim entramos de novo. E para baixo, o mesmo movimento. Ao invés de ficar catando operações contra a tendência, ao invés de ficar correndo atrás do preço que está caindo, esperar a retração e aí sim conseguir um bom tempo de entrada, uma boa localização de entrada. Essa é uma estratégia muito simples, muito boa e posso dizer que está entre as minhas principais de swing trade. Para exemplificar, está aqui uma entrada que eu passei para o meu grupo VIP de swing trade.
aonde Itaú está com uma estrutura de alta, de topos e fundos ascendentes, aonde é possível traçar um canal de alta, unindo as mínimas, ou seja, os fundos, e fazendo uma paralela para desenhar o canal. Então, aqui uma LTA unindo os fundos, jogando a paralela, a gente tem aqui o canal. E aí, após um impulso, um retorno. E nesse retorno, quando faz o pivôzinho para cima, a gente indica uma possibilidade de compra. Esse é gráfico diário, estrutura de alta, já tinha marcado aqui a entrada. E agora, ó, ele faz uma retração na linha do canal, uma zona de compra e fez o pivô de alta. Agora, na tela, um trade real que eu fiz no ouro, mercado internacional, Forex, que é o SHAL, símbolo do ouro, o USD, símbolo do dólar. Mesma coisa, estrutura de alta. Na volta, eu faço a entrada, não sei se dá para ver aqui a setinha azul, e a saída na seta vermelha, pegando o impulso. Então, a lógica é evitar trabalhar a favor da tendência principal, evitando essas entradas lá em cima. Por quê? Porque pode haver uma retração, que no caso do ouro seria um stop até considerável, você não tomar o stop e entrar lá em cima. Então, esperar sempre o teste da LTA, no caso de uma tendência de alta, e uma LTB, se for uma operação de venda. E aqui, se eu não me engano, é a Libra sobre o dólar, o símbolo é o GBP, Great Britain, né? E o dólar USD. O que aconteceu? Eu buscando a estrutura, mesma coisa lá, que eu costumo direto. Ele faz uma retração, testa o canal e começa a avançar. Faço a entrada, tenta avançar, não tem força e vem para baixo. Já mostrou fraqueza aqui, né? Então, quando ele vem para baixo, eu stop. Então, quero mostrar que nem sempre as operações, e aí para qualquer setup, elas são vitoriosas, porque está na regra, está no livro, é probabilidade, e eu vou falar isso muito aqui. Tá? Então, entrada certinha, podia ser um pouquinho mais abaixo, sai uma queda, o mercado tenta recuperar, deixou um pavio superior e aí veio para baixo. E falhou lá em cima. Então, já é um sinal de falta de força e, principalmente, quando perde o canal, eu estopo. E estopei muito bem, porque depois da estopada, o preço continuou caindo. Se eu não me engano, caiu bem mais depois. E aqui a lógica, né, do que a gente falou, esperar o impulso, uma correção entre 50 e 61, não necessariamente precisa ser assim, 50 e 61. Eu uso, como acabei de mostrar, a correção na linha do canal, na linha de tendência de alta ou de tendência de baixa, se o canal for de baixo, mas a noção do trade é o seguinte, é sempre estar buscando uma retração para entrar a favor da tendência. Impulso, retração. Essa é a retração interna de Fibonacci, muito usada em Elliott Waves. E aí o objetivo é pegar o próximo impulso.
Geralmente, esse próximo pulso, a gente vai ver uma projeção alternada aqui para cima e aqui para baixo, no caso de uma tendência de baixo, e aonde a região entre o 100% de projeção e o 127,2, podendo alongar algumas vezes, passa de 161,8. Se a tendência for forte, vai passar, tá? E aí, buscando, então, esse objetivo. Mais ou menos assim, tá? Se uma tendência ainda não está muito forte, sobe, faz uma retração grande, aqui de 50% a 78%, impulso, projeção alternada 100 por 127, e você vê como fica alinhado o risco-retorno favoravelmente. Nesse caso, uma retração menor, 38%, o risco-retorno subiu, corrige 38%. Como não afunda muito, se a correção ela for lateralizada no canal, que aqui é a noção de entrar nas correções, aí eu espero o rompimento da máxima anterior para entrar. E aí o risco-retorno vai ser na perda do 38 e faz a projeção alternada, que é essa perna, projeta para cá a partir da mínima da perna corretiva. Então, dentro do canal, podemos ter correções. Geralmente, no início da tênis, ela corrige mais, dando profundidade, entrada, quando ele faz um pouco de alta, faz a projeção. Se essa projeção for 100%, ela vai bater lá no topo do canal. Às vezes, passa um pouquinho, que é o 127. Pode continuar acelerando? Pode, e a gente vai ver. Mas aqui, se você não realizar, já sobe o seu stop móvel. Já vai subindo no meio do caminho. Quando chegar a 100%, já tem um alvo aqui, tá? Mas vai subindo caso você queira levar o trade mais tempo. Depois, à medida que a tendência se desenvolve, pode ocorrer dessa retração não vir aqui embaixo, aquele segundo caso, e ela vai encontrar o canal, mas depois de gastar um tempo. Vai ficar como lateralmente, lateral a correção, e não com profundidade. Vai ser uma correção não por preço, mas mais por tempo. E aí encosta no canal. Nesse caso, o rompimento lá do topo é uma entrada mais inteligente, tá? Porque ele não faz uma retração muito grande, e aqui no meio, muitas vezes, não é o pontinho de entrada, tá? Mas lembrando, então, ele pode fazer essa correção em direção ao canal por preço, profundidade no preço, ou mais lateralmente. Pode ser até mais fininho aqui, tá? E aí, usando a projeção do canal paralelo para realizar o lucro. Então, a entrada sai na projeção, na paralela. Se essa projeção der certinho, vai estar no fio de 100. E, como a gente falou, pode tentar levar acima do 100, até ali o 127. E aqui é bom estar apertando bem. Claro, ele pode estourar para cima, mas aí você já aperta, você já garante que o risco de voltar já fica maior, ok? E é isso nessa nossa primeira estratégia. No 61%, eu já aconselho subir o stop muito, tá? Já aconselho. Estratégia 2, sobrevenda e sobrecompra contra a tendência. A sobrevenda e a sobrecompra, ela ocorre contra a tendência principal. A entrada é a favor da tendência. Quero dizer,
aqui com esse título é o seguinte: houve uma sobrevenda, mas a gente não está fazendo sobrevenda em um mercado de queda, a gente está fazendo uma sobrevenda em um mercado de alta. O mercado está fazendo, né? Tem um mercado de alta, vai haver uma sobrevenda, ó. Rompe para baixo. Quando ele volta, recupera o canal, a gente pode ter uma entrada. É essa a ideia, tá? Então, faz um falso rompimento e essa sobrevenda na tendência de alta é um falso rompimento do canal de alta. Falso rompimento para baixo do canal de alta. E para cima do canal de baixo. Faz um exagero na correção. Essa é a ideia. E para baixo é a mesma coisa, ele sai por cima e volta, tá? A favor da tendência. Então, é como se a gente fosse a favor da tendência, pegar um mercado que caiu muito, caiu demais, e a tendência é positiva. Ou subiu muito, no mercado de baixo está dando chance de vender. Aqui no ouro, eu gosto bastante, né, de operar o ouro, no Shao USD, canalzinho de alta, bate lá no topo e cai. E faz, olha só, um falso rompimento. Quando fez esse falso rompimento, eu já fiquei atento se iria voltar para dentro do canal. Aqui é o gráfico de H4 e aqui é o gráfico de 30 minutos, onde você vê um zoom do que ocorreu. Então, na minha visão e análise, essa queda causou uma sobrevenda, caiu demais, voltou para dentro do canal, eu acionei uma entrada de compra e saí aqui. Tem uma de compra e uma de venda logo em seguida, porque eu acabei comprando mais do que deveria e saio rapidamente e carrego o saldo. E aí eu pego esse impulso para dentro do canal. Não levei lá em cima. E muitas vezes você não precisa levar lá em cima, ainda mais aqui, ouro alavancado, né? Então, só essa subida aí já foi um bom lucro. E carregar aí do 31,25 para o 31,75 não é tão fácil aqui, né? O nosso dia a dia real. E aí, nessa subida, eu já fui apertando o meu stop e peguei esse pedaço do movimento. Não me recordo ao certo se ele chegou lá em cima ou não. O que eu me recordo é que esse movimento me deixou feliz e eu realizei. Estratégia número 3, sobrecompra e sobrevenda na direção, né, a favor da tendência principal e uma entrada contra a tendência. Ou seja, o que ocorreu? Houve um exagero da subida. Que exagero é esse? É quando o mercado ele extrapola o canal e não se sustenta, voltando para baixo. Nós falamos sobre a inclinação do canal, né? Ele inclinou, foi forte demais. Nesse momento, ele fica sobrecomprado e aí, numa condição técnica ruim para quem está entrando comprado, e o trader, caso ache que subiu demais, ele pode arriscar uma entrada, tá? Então, ele passa o topo e volta para dentro do canal. Nessa volta para a região do canal,
seria o gatilho de entrada. Então, está aqui o canal, a região para dentro do canal. Rompeu para cima a região, dando o sinal de sobrecompra. No recuo para dentro da região, teria entrada, mesmo correndo em uma tendência de baixa. Baixa, o preço está trabalhando aqui dentro, aí ele exagera, fica sobrevendido, ou seja, está na tendência de baixa e caiu muito. Ao contrário do que a gente acabou de ver. E aí, quando ele recupera para cima, pode estar iniciando uma correção. Então, é um trade contra a tendência. O objetivo seria que uma subida ou bater no topo do canal, no topo, na linha de tendência de baixa, tá? Para cima. Então, tem a LTB, seria um alvo, voltar lá, ou sair antes, né, como eu mostrei no ouro. Ela tem um gráfico de 30 minutos, pesado para operar o ouro. Extrapolou e voltou, extrapolou e voltou. Sobrecompra, você entra. Um exemplo, aqui curtinho, eu tinha um canalzinho de baixo. Aí eu faço uma entrada aqui de continuação, porque, na verdade, foi até um outro operacional, que não o canais, tá? Ele rompe, e quando ele começa a voltar para dentro do canal, era uma continuação. Nas aulas de setups de continuação, a gente vai falar do inside day, aumentando, enfim. E aí sai, ele volta para dentro do canal, faço essa entrada e continua subindo, já rompo o canal para cima, eu realizei. 15 minutos, tá? Fora que isso aí é bem rápido. Então, tudo começou. Primeiro, a saída da venda, tem um stop imóvel voltando no canal, e logo depois, que eu falei que é muito rápido, dá para entrar logo aqui embaixo, eu fiz a compra, e aí, quando estourou para cima, eu realizei, ele poderia voltar, tá? Só que está um pouquinho exagerado. Vamos para a estratégia 4. Estratégia 4, aceleração da tendência. Está falando sobre ela na aula 2, né? Tudo que a gente está vendo aqui, a gente já falou na aula 1 e 2, e aqui a gente está fazendo um resumão em formas de estratégias, né? Como usar aí o conhecimento adquirido nas outras aulas sobre tendências e canais. Fase de tendência e retrações. A fase inicial de uma tendência pode parecer uma correção. Durante esse período, a inclinação muitas vezes é baixa e as retrações acentuadas. Na segunda fase, observa-se uma aceleração dos preços a favor da tendência, claro, caso vire uma tendência, com sinais de aumento de força dominante e através de uma inclinação de linha de tendência mais acentuadas e retrações mais rasas. Então, vamos explicar. Uma forma, digamos, comum da tendência a ocorrer, daqui a pouco eu mostro outras, é a seguinte: o mercado vai caindo, vendedor, e aí começa a querer subir. Tem um impulso mais forte, uma correção mais forte,
recua, pode fazer fundo ou não, outra correção mais forte, então a gente já começa a observar um alargamento aqui, né, do canal, né, os movimentos ó, vão ficando mais abertos. E nessa fase inicial, como ainda tem venda, está brigando, está trocando de mão na fase de acumulação, nesse exemplo, né? Essa correção ela pode ser grande. O que é ser grande? Maior que 50%. Comum passar de 50%. Aí vai fazer uma subida, faz outra correção grande, então, maior que 50 também. Vamos considerar que a primeira foi 61, botando os números conhecidos de FIBO, mas não precisa ser 61, tá? De repente, caiu 65%, essa segunda caiu 70% ou 55%, enfim, volta bastante. O mercado está trocando de mão lentamente. Impulso para cima e agora começa a ganhar força. A correção já vai ser menor. E à medida que vai acelerando, as correções tendem a ser menos profundas. Então, se a gente traça uma linha de tendência inicial, ela vai ter uma inclinação. À medida que a tendência vai ganhando força, essa inclinação vai mudando, as correções vão ficando mais rasas. Muitas vezes, no movimento inicial, ele pode se parecer com uma correção. Por quê? Porque é uma queda, vai sendo rasa. Ou seja, ela não é assim, tá? Ela vai fazendo assim, ó. Isso aqui parece mais uma correção. Vai voltando bastante, só que em algum momento ela ganha força. E a gente vai ficar sempre na dúvida, né? E muitas vezes com um viés até de correção, que a qualquer momento pode haver a quebra do que é uma linha de canal de alta secundária, pequenininho, uma quebra para baixo, fazendo a continuação. Então, ela vai fazendo esses dentes grandes para baixo e podendo, parecendo uma correção, porque o vendedor consegue empurrar muito, mas depois ganha força e corrige o ponto e ganha inclinação. E o mesmo para baixo, quando iniciando uma tendência de baixa, o mercado vem subindo, aí tem uma queda mais forte, volta para caramba, como se fosse eles chamam uma buy opportunity, uma chance de compra, não bate topo, cai, volta de novo, e aí pronto, acelera para baixo. A gente tem até um padrão para isso, que são os três topos descendentes, muitas vezes fazendo em forma de triângulo, caso fique retinho aqui, a correção seja no mesmo nível. A gente vai ver essas informações mais para frente, em outros módulos, mas o início da tendência com uma briga, com bastante correção, essa com correções profundas para cima, os compradores, o sentimento comprador ainda é grande, essa vai ser uma fase de distribuição, o seu final, e depois vem a fase da tendência de baixa, propriamente dita, que, na verdade, é a aceleração da tendência de baixa. Essa fase da distribuição já é o início de uma tendência baixista, porque já está fazendo topos descendentes. Então, a gente vai buscar aqui o trade da aceleração da tendência. Após um início mais moderado, com correções mais profundas e menos aceleração, o nosso trade vai ser buscar a aceleração. Acelerou, você já pode realizar, não necessariamente tem que levar a tendência toda, e essa parte, como sair, né,
vai depender muito do objetivo de cada trader e do lucro que o mercado der. Se ele já dá um lucro bom na entrada, não precisa levar até lá para cima, muitas vezes volta, é só uma falsa aceleração e volta. Então, a realização isso vai depender muito, né? Número de pontos, satisfação em financeira, se bater o financeiro que o trader quer, se ele está carregando para o longuíssimo prazo. Tá? Mas o rompimento, então, da linha superior do canal de alta ou do canal de baixa, então, rompimento para cima do canal de alta, uma entrada. Uma segunda entrada é um teste desse rompimento. Então, apesar da baixa inclinação, o preço ganha aceleração e o que parecia uma correção acabou se confirmando, né, uma tendência. Ele rompe e começa a subir. Compra no rompimento do canal de alta da linha superior, ganhando força compradora. O stop é se voltar para dentro do canal, ou seja, a gente já viu esse caso, ele acelera, fica sobrecomprado e volta para baixo. Pode ser até uma venda, tá? Ou então compra no teste após o rompimento. Está dizendo é o seguinte, isso aqui. Ele parece que vai acelerar, voltou para dentro do canal, sai fora. Ele pode buscar essa região de objetivo ou até passar e reverter. Tá? Então, nesse caso, a gente está pegando essa entradinha aqui, tá vendo? Ah, mas eu vou comprar nesse rompimento? Isso não está muito puxado? Não vai contra o que a gente falou de comprar na correção? Sim, mas olha o detalhe que acabei de mostrar. Essa é uma situação para fase inicial da tendência, não final. Esse ponto é muito importante. Tá? Então, se você tem uma subida já avançada daqui no canal, já muito avançada, pode ser perigosa essa entrada. Agora, se o caso é no início do movimento, pouca inclinação, digamos, deixa eu jogar esses canais aqui. Depois. A tendência não está com muita força ainda, a inclinação não está tão grande. Se essa tendência for válida, ela vai acelerar aí sim em algum momento. Ela não está lá em cima, ela está no início do movimento. E aqui temos até o padrão dos três topos, né? Três topos ascendentes. Aqui um exemplo no Ien, como é conhecido o dólar sobre o Ien no mercado Forex, do USD, Japanese Yen. Eu me antecipei um pouco. Eu estava desconfiado que ia romper e fez essa entrada. Não estava numa inclinação tão grande e depois ganhou inclinação. O que me fez antecipar? Foram movimentos de price action das velas, mostrando força. Tá? E eu desconfiei que pudesse estourar para cima. Então, ó, uma correção. Aqui um ABC corretivo. Aqui uma bandeirinha. Ele sai extrapolando força. Faz um martelo,
uma figura de martelo, né? Não é o martelo propriamente dito, é essa aqui. Temos até esse padrão no modo de continuação, mas assim, acelera, tenta cair e volta, deixou um pavio. Rompe máxima, está mostrando força. Por quê? Porque na hora que foi cair, subiu, né? Na hora que subiu, achar essa cena, pronto. O preço subiu e foi cair, né? Aqui, ó, fazer a correção ou virar para baixo. Logo depois, entrou a força compradora. Então, ele confirma para mim a força do mercado. Então, eu imaginei que pudesse extrapolar para cima. Foi o que ocorreu. Tá? Foi esse padrão aqui, o responsável. Após o quê? Após a correção e estrutura de alta. Desconfiei que ele extrapolasse. E fiz aí uma antecipação. O que eu acho legal? Depois da gente conhecer as linhas, as figuras, o triângulo, e a gente vai também juntar com o conhecimento da força dos padrões de curto prazo, de candlestick, né? Das velas, padrões de 3, 4 candles, a gente vai estar observando, aprendendo. Muitas vezes no day trade, vendo o livro de ofertas, fluxo, que não dá para mostrar num gráfico de parado, porque o fluxo é dinâmico e não aparece no gráfico. É o sentimento do day trader no mercado. Você tem uma notícia boa, imagina que possa ter sido algo positivo para o dólar. Nesse caso, saiu um indicador bom. São coisas que a gente no gráfico, muitas vezes, gráfico parado, de algum tempo atrás, não levamos em consideração. Não dá para estar somando essa informação com a leitura de quem está operando no momento, né? E também um outro ponto importante, a velocidade com que o preço avança. Que a gente vê depois e parado. Mas e essa formação? Ele está indo rápido? Fez um que andou rápido? Não está continuando outro rápido? O mesmo ocorrendo no caso, ó, se você tem uma subida, está indo rápido e voltou rápido para baixo. Isso é uma informação de reação vendedora muito grande, tá? Que quando a gente olha só as figuras, né, acaba sendo uma limitação, tá? Então, na hora eu tive esse sentimento e não tem como a gente não estar considerando essas coisas para fazer a leitura. É o que eu digo. Não é só uma informação, é a linha, é essa figura, é o todo. Day trade de futuros. Eu olho bastante onde é que estão as ordens maiores de compra, o deslocamento, se essas ordens estão subindo, se estão caindo. Isso no B3, no Forex não consigo. Então, é o somatório. Né? Estou vendo as linhas de tendência, mas estou vendo as barras, as formas das barras. Continuando, então, aqui no nosso material de linhas de tendências em canais. Bom, arrisquei uma entrada nessa violação para cima, chegou a querer voltar, tá? Não saiu imediatamente depois. É o que eu acabei de falar, ele cai rápido e volta rápido, deixando um pavio inferior. Estou de olho, para ele vai ganhar força para baixo. O meu stop estava mais para baixo, não bateu, esticou, saiu. Bate aqui, testa, é o segunda forma de entrada. Então, ele vinha subindo nessa velocidade,
bateu lá em cima, desconfiei que pudesse estourar para cima, ele dá um susto para baixo, eu tinha meu stop posicionado, não acionou, dá uma subida, dá outra enganada, e aí sim dispara, realizei. Realizei, voltou para testar o canal, ou a linha superior do canal de alta. Bateu e veio para cima. Fiz uma compra. Falhou, começou a voltar para baixo. E aqui, nesse caso, eu saí. Peguei o exagero, tentei de novo e saí. Uma projeção que a gente pode estar fazendo de algo, quando extrapola para cima, é traçar um outro canal. Isso é uma ideia que, às vezes, funciona bem. Nesse caso, funcionou. A gente pega a altura do canal, vai pegar a linha superior e projeta para cima, de uma coisa para baixo. Botei esse alvo para sair. Serviu bastante. Tá? Como se ele fosse, como se fosse horizontal também. Né? Bate aqui, estoura, faz a projeção, faz o espelhamento. Isso é uma sugestão. Deu essa esticada, eu saí. Tentei a compra nesse momento, porque estava testando de volta. Então, temos um teste. Testou e eu já estou armando aqui uma compra para pegar o próximo para cima. A gente viu que eu acabei estopando. Estopo, e o que, que eu faço? Pego aquela operação que a gente viu, que era qual? Nesse momento, é o ganho de aceleração, é o teste, ele falha, começa a voltar, está em condição de sobrecompra, porque está acima do canal inicial, vem para dentro, essa velocidade e esse sinal desse candle superior, ele me faz zerar, que eu vejo que falhou topo, fundo desse topo descendente, não quero ficar posicionado ali em cima, depois desse tiro, ó. Vem para baixo, stop, voltou para dentro do canal, abro venda e coloco um alvo, esta região, que é o teste da LTA, linha de tendência de alta desse canal vermelho. Então, 3 operações, 2 vencedoras, uma perdedora, usando o, o canal como referência, usando a quebra do canal e a volta do canal. É legal reparar, e aqui eu não estou usando o teste, bateu aqui e entrou para buscar. Né? Eu estou usando o quê? O canal, na verdade, o canal ter falhado. Falhado no sentido de extrapolou. E aqui eu usei a informação de que a nova linha não segurou. Ele está voltando, rompimento para dentro. Tá? Mas a referência foi a linha de tendência. Deixa eu voltar aqui um pouquinho para falar dessa venda. Ó. Essa última venda foi a nossa estratégia 3, quando vai para cima do canal e volta para dentro do canal. Então, na verdade, nesse modelinho, aqueles trades seriam o quê? Essa entrada, e aí conseguia, porque eu fiz depois essa projeção, tá? Bateu lá, né, no momento. Aí ele volta para testar, faz um pivô para cima, que no desenho não tem pivô. Eu comprei, querendo levar de novo para esse teste, para essa segunda linha. Né? Então seria ó, linha 1,
Essa é a projeção da linha 1, e essa seria uma linha 2. E, nesse caso, o novo piso, a nova linha de tendências, viraria a projeção da linha 1. Essa seria a nova linha, né, de tendência, e essa linha 2 ela seria a projeção da nova linha 2. Então, linha 3. Se esse topo era uma resistência, o Carré, ele rompido, ele virou suporte. Por isso que eu fiz a compra. O suporte foi rompido, não foi? Foi. Ele foi rompido. Então, eu zerei e abri venda. Para quê? Para buscar no outro suporte, região objetivo. É a mesma coisa de suporte e resistência, só que inclinado. Se fosse em venda, é a mesma ideia que eu faço essa entrada, como eu mostrei aqui. Tá? Ele volta para dentro e vai. Então, aqui, então, as três entradas. Entrada de aceleração, agora no gráfico de 15. Trade de pullback, que falhou, e o trade de sobrecompra, operei contra a tendência principal e saí quando bateu a LTA inicial. Por quê? Porque a tendência ainda é de alta. Tinha caído. Aqui seria o ponto de compra? Sim. Por que eu não acionei uma compra e não está aqui? Porque ela precisa fazer a reversão para cima para fazer o pivô de alta e entrar. Se não, a gente vai entrar só porque tocou no ponto, ele pode romper para baixo. O mercado pode tudo, ele tem que sinalizar que tem compra. Ele pode fazer isso. Foi exatamente o que aconteceu. Ele não parou e veio direto. Eu poderia ter feito um lucro maior? Poderia. Mas eu seguia a regra que era trabalhando, um trade contra a tendência até então, e bateu na linha, era o meu objetivo. Posso fazer realização da metade e tentar carregar o saldo? Pode. A gente pode combinar várias estratégias de saída. O que eu não ficaria era vendido caso bate aqui e começa a voltar para cima. Aí não ficaria vendido porque a tendência até então é de alta, segurou no canal, e aí eu posso tomar um, um, um movimento contra muito grande. Nesse caso, tem que sair de venda, e aí posso até pensar em abrir compra. Tá? Mas sem essa sinalização, não faria a compra. E enquanto tiver só barra vermelha, pode realizar metade e carregar o saldo, mas esse ponto é um ponto importante para realizar. Estratégia 5 é a quebra da linha de tendência. Simplesmente quebrou a linha e a gente entra vendendo. Rompeu para cima, rompeu para baixo. Aqui tem duas situações interessantes. A primeira situação de pegar a quebra de uma linha de tendência é no caso dela ser uma linha de tendência secundária contra a tendência maior. No nosso exemplo, no nosso slide, tendência de baixa, o preço vem lá de cima, e aí começa a se formar uma LTA. Sim, como a gente viu há pouco, poderia estar ganhando aceleração e virar uma tendência de alta, mas essa LTA, aqui em verde, é quebrada para baixo, e vai ser uma entrada, uma sinalização, uma continuação de baixa. E, ao contrário, para cima, o preço vem subindo, faz uma corretiva. Tem muita gente que gosta de entrar no terceiro toque, né? Primeiro toque, terceiro toque, rompeu, entrou. Enfim,
tá? Eu não tenho uma estatística para dizer se essa entrada se essa regrinha é válida ou não. Eu gosto do rompimento. E aí sim, vai romper a LTB, que ele é contra a tendência principal para cima, grandona, a LTB é para baixo. Rompeu a LTB, aciona um trade de continuação da tendência principal. Então, aqui, esse rompimento dessa LTB de uma tendência secundária, ela é o gatilho de entrada para um trade de continuação. Para acrescentar isso. Aqui acrescentei, acho que serve para ilustrar bem essa ideia, tá? Então, a quebra das linhas de tendência secundárias como um gatilho de entrada de continuação da tendência principal. Então, aqui em Embraer, desenhei 3 linhas de tendência pequenas, e vale a pena lembrar que elas sendo menos testadas e rasas, elas têm mais caráter de correção. Inclinação baixa, e também não teve muitos toques. Os rompimentos foram sempre gatilhos de retomada da tendência, e aqui entrando na quebra da LTB, né? Essas LTBs, entrando na quebra dela, como gatilho de entrada na compra. Para a gente dar um exemplo do que seria na venda, está traçando tendência, 3 toques, rompimento, uma vendinha na CBC, tá? Nosso exemplo aqui. Linha de tendência rompeu um pouquinho, voltou, ok. E nesse rompimento, indo para baixo. É como se confirmasse bandeira de baixa, padrão de continuação. Escutar o vermelho para aparecer. Rompimento da LTA, que é uma LTA corretiva contra uma tendência principal. Essa é a ideia da primeira situação. Vamos ver a segunda situação. A segunda situação de entrada na quebra da linha de tendência e numa entrada para baixo, na quebra de uma linha de tendência de alta e para cima, na quebra de uma linha de tendência de baixa, é que esse movimento ele tenha sido muito inclinado. Ou seja, quando a linha de tendência é uma inclinação muito alta, ele costuma ser um movimento que não é sustentável. Em algum momento, ele vai quebrar e vai haver uma correção ou uma reversão. Então, aqui, nessa segunda situação, é procurar mercados que subiram ou caíram muito forte. Pode ser contra ou a favor da tendência principal. Nessa mesma CVC, a gente pode estar traçando uma linha muito inclinada para cima, linha de tendência de alta, que é uma subida bem forte, impulsiva, e houve a quebra dessa LTB, LTA, para baixo.
Tá? Então, nesse caso, teria acionado uma venda na quebra dele. Sempre olhando a inclinação. É como se fosse uma condição que a gente chama de sobrecomprado ou sobrevendido. Aqui, o indicador, o IFR, pode ajudar. De que forma? Ele vai estar na área de sobrevenda acima do 80 e vai apontar para baixo. Caso essa subida faça um topo superior, a gente vai ter uma divergência baixista, que é uma sinalização também. Então, se o indicador estando sobrecomprado ou sobrevendido, aqui no caso está sobrecomprado, ele vai estar ajudando e também pode haver a sinalização das divergências. De baixa, numa alta que tenha sido muito forte, mostrando situação de sobrecompra com divergência, ou ao contrário, situação em que o mercado cai muito forte, faz novo fundo, o indicador não faz uma divergência de alta, mas o indicador está sempre lá embaixo e começa a virar para cima, juntando com a velocidade que foi a subida. Você pode comparar também, e aqui eu tenho até um setup para isso, ao invés de retas, né, ver o distanciamento da média, que é uma média de 50. Se esse distanciamento for muito alto, quebrar a linha está confirmando uma entrada de sobrecompra ou sobrevenda. JBSS, gráfico diário, a gente consegue ver uma linha de tendência bem inclinada, a quebra dela, sinalizando o início de uma correção, que não foi uma queda. Depois, lembrando que a gente está fazendo uma tendência de alta, essa correção para baixo forma uma linha de tendência de baixa, que o rompimento ele sugere essa aqui tem uma LTB, rompimento, uma continuação para cima. Aqui tem uma LTA bem inclinada, rompimento, teve uma continuação para baixo. Teve uma correção vindo para baixo. Então, a compra a favor da tendência, essa venda contra a tendência, mas o mercado que esticou bastante. E olha como vai estar confirmando também aquela ideia de romper o canal para cima e voltou para dentro dele. Então, aqui seria uma região, até para avançar, ganhar aceleração, mas não teve força, voltou para dentro. Então, teve o sinal tanto da quebra da linha de tendência de alta branca, como a volta para dentro do canal amarelo. Algumas divergências de baixa no indicador, topos ascendentes, indicador apontando para baixo. Tá? Então, aquela entradinha que a gente falou de entrar para dentro do canal, corrigindo um exagero, corrigiu. Temos a entrada da quebra da linha de tendência de baixa, secundária, porque a tendência principal está para cima, está ainda para cima, né? Até esse momento. E também, essa situação é aquela primeira entrada, estratégia 1, quando esperamos bater no fundo do canal para pegar um trade de bom risco-retorno a favor da tendência principal. Aproveitando o exemplo aqui da JBS, ele está muito rico quando o assunto é de tendência, há uma extrapolação novamente acima do canal, numa situação de sobrecompra,
levando, então, atenção para quem está comprado, porque uma volta para dentro do canal pode fazer a realização, pode gerar o índice da realização desta subida, para buscar embaixo. Então, essa é uma forma de estruturar o raciocínio, não necessariamente, esse é o ponto. Ele tenha que fazer isso. Isso seria a minha estrutura ali nessa hora. Então, ele está vendo que está sobrecomprado e ele pode estar voltando. Compro aqui? Não, vou esperar. Só que, qual é o movimento que a JBS faz? Ela começa a acelerar e não volta para baixo. Então, eu começo a estar mudando o meu plano de cenário principal. E não vem para cá. Vamos reparar que não é uma estratégia, não é a leitura gráfica, ela não é adivinhatória, ela é reativa. O que, que o preço fez no ponto? O que, que ele não fez? Se ele fez isso, eu vou fazer desta forma. Se ele fez diferente, eu vou fazer de outra forma. Eu não vou ficar prevendo que o preço vai bater no topo do canal e vai cair. O preço vai testar a linha de tendência e vai voltar na tendência principal. Não vou fazer isso. Eu vou ficar olhando o seguinte: o preço deveria ter subido e rompeu. É fraqueza. Tá? Então, ele extrapola para cima, tenta cair, ele faz uma consolidação e volta a subir. Acelerou a linha de novo. E aqui aquela medição, ó. Vou pegar o canal, vou copiar o canal e vou projetar ele para cima. No caso de um trade de aceleração, que é aqui, ó, quando ele não volta para dentro. E ele bate lá na projeção, como a gente já mostrou. Tá? Agora, tudo bem, eu comprei num trade de aceleração. Então, subiu, veio, né? Pá, era essa aceleração. Tá bom. Aí entro, em seguida o preço vem para baixo. Eu tenho que estopar. Eu errei. Não é que eu errei, é assim, errado é você não sair. Mas o preço não fez o cenário que eu achei como o mais provável naquele momento. E por que que eu achei mais provável naquele momento? Por isso que eu falo que não errou. Porque ele mostra a força de continuação para cima. Ele inicialmente não volta para baixo. Se na sequência ele voltar, a gente tem que fazer a reação. Pode estopar e reverter. Mas é importante esse raciocínio de que o mercado ele vai fazendo o que ele bem entende e a gente vai usando as referências para auxiliar a nossa leitura. Por exemplo, aqui, ó. Então, eu vou tirar esse canal, que foi o primeiro, vou deixar apenas o segundo. Ele vai lá em cima, vou dar uma ajustada. Já estamos no segundo canal. Mas eu vou de agora. Bom, e aí que a gente vê são linhas de tendências corretivas depois. Ele vai em cima, bate no fundo do novo canal, que foi a projeção do primeiro. Rompe, estaria dando outra entrada, é o redesenho. A beleza foi lá em cima, testou o topo, que é um objetivo. Muitas vezes a gente não leva lá, faz um trade menor, não tem problema. Vem de novo testar a linha do canal. Voltou a cortar para cima, fiz a compra, fundos e topos ascendentes. Estou trabalhando dentro do racional, a análise gráfica está me ajudando numa leitura. Qual é o movimento esperado? É uma próxima subida? Qual foi o desenvolvimento do preço? Avançou, e tentou avançar, segurou no canal e veio para baixo. Stop. Stop. Beleza?
Então, não é adivinhar que ele vai bater, tá vendo? Olha, não dá certo, não é isso. É reagir ao que o preço faz dentro das nossas referências de leitura, tá? Bom, enfim, aí depois ele rompeu para baixo, aí teve um gap, notícia importante, e voltou a subir. Não tem como adivinhar. O importante é que rompeu definitivamente. Volta. Às vezes rompe um pouquinho e volta, e a gente é como se fosse um exagero para a entrada. Ele ficou sobrevendido na compra. Então, acho que ilustra bem o que a gente está falando. A estratégia 6 na venda é o nosso famoso beijo da morte, que já explicamos em aula anterior, mas ele está aqui no nosso resumo. Bom, se acabamos de ver a venda na quebra da estrutura, da linha de tendência de alta, baixa, no caso de alta, o beijo da morte simplesmente é quando o mercado tenta recuperar a linha para cima da linha e não consegue, mostrando fraqueza e acionando uma venda de continuação da primeira queda, podendo ou não ser uma reversão mais forte. O mesmo acontecendo para cima, não vai ter aí um beijo, o nome de beijo da morte, né? Porque o beijo da morte sugere que o mercado vai, entre aspas, morrer, né? O doente é a visita da saúde, mas a ideia aqui é a mesma. Rompeu, não pegou no rompimento, muitas vezes a gente não pega, vai pegar no teste. Um dos ascendentes, stop. Ele vai ficar aqui quando o preço volta para baixo da LTB, nesse caso da compra, e para cima da LTA, no caso da venda. Voltar para a linha, tem que estopar. E aqui tem um ponto importante, que na prática, muitas vezes, o candle vem, belisca para dentro e volta. Ele vem aqui, ó, belisca e volta, deixou um pavio, você foi estopado, depois ele sobe. Faz parte do jogo, você pode deixar um stop um pouco mais abaixo, né? Eu não gosto, eu falo assim, abaixo da linha, imediatamente abaixo da linha o cara está saindo. Não, abaixo da linha não precisa ser logo abaixo da linha, tá? A ideia é que não é para deixar o mercado começar a acelerar para baixo da linha e a gente não fazer nada, tá? Então, é defender de que ocorra o seguinte, vou botar aqui. Cortou, não pegou, veio fazer uma retração, vamos dizer que deu aquela beliscada e voltou, começou a subir, entramos, e aí o preço veio para cá, dá uma beliscada e volta. De repente, você até deixa. O que não pode é deixar isso aqui acontecer. Tá? Bom, após aí o beijo da morte, alguns cenários podem se desenvolver. Primeiro, seria o melhor, ele rompe, testa e despenca. O segundo, ele rompe, testa e apenas muda a inclinação da reta. Faz só uma perna corretiva, muitas vezes não muito grande, e a tendência de alta volta. Ele só faz aqui mudando a correção. Tá? Sempre vai ser assim nas entradas, né? Podem se desenvolver de maneiras diferentes. Uma boa administração do trade, o gerenciamento de risco, é importante. Começar a mostrar força para baixo, vai baixando o stop móvel, como mostra na figura. Faz uma parcial e baixa o stop móvel. Nesse caso, faz uma parcial, bateu o stop móvel, você sai para quê? Para impedir que o mercado retorne para cima, nesse caso, o beijo da morte, né, uma venda, você ficar posicionado achando que só porque foi beijo da morte ele tem que cair. Ele pode ou não. O que o mercado vai fazer depois de cada entrada que a gente faz, ninguém sabe. A gente entra num cenário possível
dentro desse cenário possível, isso qualquer trade, o mercado pode se desenvolver de diversas maneiras. Então, vamos dizer aqui, 3 maneiras. Inverteu a tendência. Beleza, não precisei fazer nada, só correr por um abraço e deixar o preço me levar. Na verdade, aí a segunda situação, correção e depois retorna à tendência principal. Vou ter lucro, não o que eu gostaria, e vou ter mais trabalho, porque eu vou ter que fazer parcial, vou ter que ficar manejando e controlando o meu stop imóvel. E uma terceira situação, deu errado. Foi um falso rompimento. Bateu, começou a cair e volta a subir. Aí você tem que sair. Não levou. Tá? Não pode o quê? Deixar o preço fazer isso e você posicionado. Então, o que é importante no trade em geral? O que vai acontecer depois da sua entrada pode ser exatamente o que você viu no livro, exatamente o que você quis, mas pode acontecer diversas outras coisas. O que a gente não controla e não tem bola de cristal para saber o que vai acontecer após a entrada, mas a gente sim sabe o que não deve acontecer, né, para a gente, e a gente continuar posicionado. Ou seja, se acontecer algo que não gostaríamos, que mostre que a nossa entrada se tornou pouco provável, a gente tem o controle. Tá? Talvez não do como vai se desenvolver, até mesmo contra, mas a gente sabe o que não quer que aconteça. Tá? Então, aqui são as formas que podem estar ocorrendo. Estratégia 7, a pá de ventilador. Vai entender melhor o que é pá de ventilador. As fan lines. Então, pá de ventilador, pelo formato aqui, da pá do ventilador, né? Fazendo uma linha, depois já fazendo outra linha, como no desenho, no slide. São as pás do ventilador. Há quem diga que quebrar 3 linhas que vão subindo é a confirmação da virada para uma tendência de alta. E que a quebra de 3 linhas de tendência de LTAs, né, para baixo, se o preço quebrar, a terceira é a confirmação da reversão para baixo. Então, tem a terceira quebra da linha de tendência é que vai, e tem gente que usa a quebra da terceira linha. Né? Terceiro toque da linha de tendência, terceiro toque da resistência, número 3 é um número, digamos assim, considerado como mágico na análise gráfica. Tá? Então, tem aí essa teoria, que mas a gente vai estar vendo entradas que são determinadas à medida que a linha vai perdendo inclinação para cima, entrada de compra, perdendo inclinação para baixo, entrada de venda. E isso por quê? Porque se essa LTA1 passou para a região da LTA2, é porque o mercado ganhou força, porque o comprador está conseguindo empurrar o vendedor para cima. Se for ao contrário, é o vendedor está conseguindo empurrar o comprador para baixo. L1, 2, 3. Então, vamos ver aqui um exemplozinho. 2 linhas. A linha a gente vai precisar de 3 pontinhos para poder traçar. 0, 1, 2. Então, já posso traçar uma linha. Tem 2 pontos. Já traço essa linha, joguei para frente. Ok.
Depois, quebrou a primeira linha para cima. Ah, então posso entrar comprando. Naquela estratégia da quebra da linha apenas, sim. Nesse caso, vai bater, não sobe direto, volta a cair, vai fazer o teste. E aí, no corte da segunda linha da LTB, que eu chamo de 04, pelos números aqui, tá? Um pivô, outro para baixo, outro para cima e um para baixo. Ponto um pivôzinho para cima, pivôzinho de baixo é o 2, pivôzinho para cima é o 3. O 4 extrapola a LTB, né? 1 do 0 com o 2, extrapolou, vai formar a LTB 2, que é o 0 com o 4. Vai haver um teste na LTB 02, que foi a primeira, que é mais inclinada para baixo, mais vendedora. Como o 4 passo 2, né, faz um novo pico, já está mostrando força compradora. E na quebra tem entrada, tá? Aqui eu adiantei um pouquinho, ó, tomei calor, faz parte, né? Oscilação natural, esse é o mercado Forex, é natural esses movimentos. Enfim, foi lá embaixo e voltou e consegui pegar essa subida. Agora entraria algum um trade um pouco mais complicado e a entrada um pouco depois, mas que foi interessante também. Bom, primeiro, já conseguimos ver que eu faço uma entrada, que deve ser 110. Recordo qual é esse ativo. Ele, 110, acho pouco provável. Esse aqui deve ser em sobre dólar, dólar australiano sobre yen, talvez. Bom, linha pivô 1, pivô 2, pivô 3, rompeu. Aqui eu faço a entrada da quebra da linha a favor da tendência principal. Bateu na média de 50, não teve força para avançar. Veio para baixo, eu senti fraqueza, fez um pivô de baixo, que é o 4, eu saí, tá? Então, 0, que é o 1, pivô de alta, 2, linha 02, já posso traçar aqui 02. Fiz a entrada na quebra, buscando outra situação de trade, que é exatamente a quebra da linha, que a gente acabou de ver. Não progrediu, é aquilo. O mercado avançou. Se ele tivesse corrido, eu estava deixando. Ele começou a cair. Eu tenho que administrar depois. Né? Que ocorre, nenhuma estratégia vai ser super assertiva, ela vai te dar boas probabilidades. Acabou até subindo o mercado, mesmo com a primeira entrada errada. Na verdade, não errada, entrou no tempo certo, mas não progrediu, saiu. 1, 2, 3, aqui fez o 4, já dá para traçar a segunda linha, mais compradora, ou seja, é a 04, mostrando força LTB 04, enquanto a primeira é a LTB 02. Tem uma entrada para baixo, um stop para cima, e nesse caso, eu acho que eu estava usando um pullback na média, tá? Ou seja, olhando um pouco para baixo, uma outra estratégia. A primeira não, foi rompimento. E aí, rompe para cima com força, bastante força. Aí sim eu faço entrada no rompimento da LTB 04. Lembrando, essa subida às vezes não dá nem tempo de você entrar, tá? Pode ser um indicador, quando vê ele já está lá em cima. Não é que foi subindo aos poucos e eu me atrasei
Reticência, não. O mercado vem violento e vai embora. Fiz a entrada e depois fui subindo estoque, consegui sair lá de cima. Mas as duas primeiras entradas foram por linhas de tendência. A primeira e a segunda na quebra das duas. Agora, uma situação importante é a seguinte: se a inclinação da 0,4 for abaixo da 0,2, foi maior que a 0,2, desculpa, a 0,4 tem uma inclinação mais para baixo da 0,2 ou mais para cima, no caso de uma reversão para baixo, essa entrada ela está anulada. E é simples entender o porquê. Acompanha comigo. Aqui, ó, ele vem aqui em cima, cai, passa essa linha, aí ele faz um pico que não consegue ir acima, quebrar a linha 0,2, certo? Ele não tem força para fazer o pivôzinho 4 maior, quase aqui embaixo. E a linha 0,4? Então, ela fica apontando mais para baixo. Então, na verdade, a gente está tendo uma aceleração para baixo. Então, a quebra desse movimento da 0,4 não é entrada. Tá? Ela não é entrada porque ela não é sinal de força. Agora, olha como é diferente. Se, ao invés disso, o mercado faz uma quebra da linha, ele faz um movimento, ele já está mostrando força, e assim levando a pá de ventilador para cima. Agora a gente tem o comprador agredindo o preço mais para cima. Precisa fazer esse fundo ascendente em relação ao anterior? Não, às vezes ele vem testar até para fazer um novo fundo. Isso não descaracteriza o padrãozinho, descaracteriza a inclinação da curva de tendência. Ele pode fazer assim e romper, tá? Agora, a linha não pode ser a 0,4 apontando mais para baixo. O importante é que a força para o lado que a gente vai entrar tem que estar sempre progredindo na direção. Tá? Vai sempre mostrando ganho de força. E na Embraer, a gente consegue ver. E lá atrás, ele deu uma oportunidade dessa. Primeira linha, segunda linha. Já poderia ter tido essa entrada para botar em verde, que foi a porta de um tesouro. E houve até mais uma linha mostrando que está ascendente o mercado, ganhando força, formando fundos ascendentes, usando a média móvel como uma medição. Tá? Então, as fanlines aqui, as pás do ventilador, né? O ventiladorzinho ganhando inclinação. E aí poderia haver essa entrada, não foi estopada, essa segunda entrada, né, que acabou sendo bem interessante. Ter um exemplo para baixo, que a gente só para cima, Magazine Luiza,
Primeira linha. Tá? Se desenha uma outra linha, que é o 0,4. São marcações de waves, tá? São ondas, são só os pontos. Tá? Pivô para cima, pivô para baixo. Cima, já quebrou direto. Mais um exemplo, mini dólar, 2 minutos. Primeira linha corretiva. Segunda linha corretiva. Ganhando força. É interessante dizer o seguinte, que se for a favor da tendência principal, é melhor, tá? Isso não necessariamente uma reversão de tendência, mas pode ser a retomada de um movimento. 2 minutos. A gente vê essa retomada, tá? Eu acho até melhor ser a favor da tendência principal. O movimento vem de alta, faz uma correção, e aqui a gente vai somando, né, alguns detalhes interessantes, como eu tinha falado, olhar a força do candle, esse candle aqui bem interessante, né, quando ele rompe, candle de força, já tinha tido outro antes, e aí houve um fundo meio que duplo, no mesmo nível, não teve força de continuar, um tiro para cima, ele vem para baixo do teste, tá? E tem outros pontos de entrada, como a gente falou, aqui é da linha de tendência, né, da parte de ventilador, teria quem está usando o rompimento simplesmente nesse nível, talvez tivesse estopado aqui, não sei. No teste da linha, que é a estratégia da quebra, com o teste. Então, aqui a quebra não funcionou, fez o teste, aí já funcionou. Seria uma entrada antes, está testando essa linha quebrada, é o contrário do beijo da morte. É claro que a gente está vendo o gráfico que já aconteceu, a gente sabe que subiu, mas a gente tem que ilustrar, né? Para entender como é que é o caso ótimo, para poder ir perseguir. E sempre para entender, né, o que é a pá de ventilador. Tá? Então, aqui é mais um exemplozinho, é esse ganho de força que vai acelerando. E assim, então, fechamos o módulo de canais e linhas de tendência. Importante dizer que você pode estar usando esse conhecimento e acrescentando uma coisa ou outra e até desenvolver um método operacional. Temos 7 estratégias que mostramos, usar algumas delas, basear a leitura em linhas de tendência. Isso aí são instrumentos da análise clássica. Ok? Então, até o próximo módulo.